se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Boa noite a todos, a graça e a paz. Abra sua Bíblia aí na carta de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 33 até o versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar? Senhor, nós queremos te render louvor, render, ó Deus amado, adoração nessa noite que te é devida. Queremos glorificar o teu nome, porque sabemos que a ti é toda honra, toda glória e todo louvor. Sabemos, Senhor amado, que se estamos de pé hoje é porque o Senhor nos levantou, o Senhor permitiu e nos presenteou com esse dia, e nós somos gratos a ti por isso. Que o nosso coração se encha de alegria, Pai, nessa noite. Se encha da tua presença, que o teu Espírito Santo possa visitar cada lar representado aqui nessa noite. Pai, abençoando cada um dos nossos irmãos. Senhor, te peço, ó Deus amado, que em cada casa agora, realmente a tua presença venha ser real nos corações dos nossos irmãos, assim como está sendo nos nossos corações nessa noite, Pai. Muito obrigada pelo privilégio que nós temos de poder te adorar,
de poder render a Ti a adoração, de poder, Senhor, nos rendermos ao Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Nós bendizemos a Ti e a Ti rendemos tudo que temos, tudo que somos, a Ti rendemos as nossas vidas, Senhor, para a glória e honra do Teu nome. Aleluia. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor. Reunimos-nos aqui para glorificar Teu nome. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorai o Rei Jesus, Senhor. De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus. De nós mesmos se esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus. De nós mesmos se esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus, Senhor. Adorai o Rei Jesus, Senhor. De mãos dadas a cantar e juntos a louvar Teu nome. De mãos dadas a cantar e juntos a louvar Teu nome. De mãos dadas a cantar e juntos a louvar Teu nome, Senhor. Adorai o Rei Jesus, Senhor. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorai o Rei Jesus, Senhor. Adorai o Rei Jesus, Senhor. Aleluia, Deus. Bendizemos o Teu nome nessa noite, Senhor. Louvamos, engrandecemos a Ti por todas as vezes que o Senhor tem provado a nossa fé, por todas as vezes que o Senhor tem sido fiel para conosco. Pai, muito obrigada, Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor se aproxima de nós. Que a minha fé é provada,
me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não se exerce. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Amém. Quero chamar aqui a missionária para trazer a palavra de hoje. Boa noite a todos, a graça e a paz, amém? Queremos louvar o Senhor por essa noite, pedir aí aos que estão nos assistindo, né? Não sei, aqui em Aurora é complicado, até para a gente saber se a internet que está ruim é a nossa ou é a sua, né? Que está assistindo. Então, porque tem gente dizendo que a internet está ruim, mas como a pessoa que está falando é aqui de Aurora, fica na dúvida, né? Se é a nossa ou se é a sua, porque outros não reclamaram, mas, enfim, amados, queremos agradecer, pedir a vocês a compreensão, né? Com relação a essa questão dos meios, questão da internet, nós procuramos fazer o nosso melhor, né? Mas tem coisa que não está ao nosso alcance. Então, se caso caia a internet, não consiga assistir até o fim, logo em seguida a gente já coloca no YouTube, tá certo? Que tem um outro celular gravando já, pensando no plano B. Então, mas fique aí, eu creio que vai dar certo a gente concluir. Abra aí sua Bíblia em Provérbios, capítulo 10. Provérbios 10. Nós vamos continuar aí passeando, né, nesse livro, conhecendo um pouco mais. Como toda a Bíblia é um livro inesgotável, né? Tem muito que nos ensinar. Então, Provérbios capítulo 10. E hoje, até porque se você já ouviu, né, a série, você vai entender que a partir do capítulo 9 de Provérbios, é muito bem trabalhado, cada versículo é individual, certo? Você pode ler cada versículo e tentar tirar lições de cada um. Então, nós vamos estudar o versículo 18 hoje. Provérbios 10, 18. Abra aí sua Bíblia. Provérbios 10, 18. Diz assim: o que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. E eu quero ler com você na NVI, que é a nova versão internacional. Diz assim: quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Vamos orar? Pai, nós entregamos a nossa vida a Ti, pedimos essa noite a Tua direção, a Tua graça, que Tu esteja nos orientando, falando ao nosso coração. Nós temos buscado de Ti essa sabedoria que vem do alto, que só o Senhor pode nos dar. Nenhum certificado, nenhum seminário, nenhum diploma nos garante essa sabedoria, Senhor, se não vier de Ti. E essa noite nós nos reunimos mais uma vez aqui na Tua presença, clamando a Ti. Fala ao nosso coração, fala através da Tua palavra, e nos leve a Te conhecermos mais e mais. É o que eu te peço, Senhor, essa noite. Já te agradeço por cada um que se encontra te cultuando aí no seu lar, que está juntamente conosco, mesmo que não estejamos presentes, mas cada um no seu lar está prestando o seu culto a Ti, que o Senhor também receba a vida de cada um. É o que nós te pedimos essa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, um tema que eu vou tratar hoje, né? Como lidar com o ódio. Certo? É bem vasto, a gente vai, né, procurar tratar aqui em alguns minutos, mas depois a gente vai também trabalhar um pouco mais. Mas esse Provérbios, aqui, em primeiro lugar, eu quero trabalhar com você, diferenciar o conceito de raiva e ódio, né? Normalmente, as duas palavras são trabalhadas separadamente. Em linhas gerais, para que você compreenda, a raiva é tratada como uma situação momentânea. Um exemplo, né? Quando alguém fura nossa fila,
quando nós tomamos uma fechada aí no trânsito, quando alguém nos corta, quando um amigo zomba de nós, né? Então, nesse momento, geralmente a gente tem raiva, mas é algo momentâneo. Já o ódio, aqui abordado, é como um sentimento mais contínuo e profundo. É aquilo que começa com uma raiva, mas aí que a pessoa alimenta e se transforma no ódio, né? Então, o ódio é algo muito mais profundo. Nós sentimos ódio, por exemplo, de alguém que nos prejudicou seriamente no trabalho, na infância, ou contra alguém que fez algo muito sério contra alguém que nós gostamos, né? Conosco ou com alguém que nós gostamos. Então, tem situações que achamos que jamais nós vamos conseguir perdoar estas pessoas. Não queremos nem ver tal pessoa. E quase sempre a gente torce para que essa pessoa fracasse em todos os aspectos da sua vida. Isso é ódio, tá certo? Quando você está com esse sentimento de, tipo, se fulano vier por uma rua, eu vou pela outra, que não suporta fulano, então avalie bem que isso é ódio. E essa noite nós vamos aprender como tratar, como a gente vai lidar com isso, com esse ódio, né, no nosso coração. Então, ódio significa aversão intensa, gerada ou motivada por medo, raiva, injúria, algo que foi sofrido, ok? E há duas maneiras, esse nosso estudo essa noite vai ser facinho de você gravar, mas dificílimo de botar em prática, né? Então, assim, o fato de decorarmos ou aprendermos, eu acho que nós já temos entendido que está totalmente dissociado da prática. Mas o nosso objetivo, amados, é aquilo que nós aprendemos, colocarmos em prática, né? O próprio Tiago diz que se nós somos só ouvintes da palavra, nós nos tornamos enganosos, mentirosos, e a gente está enganando a si mesmo. Então, nós não podemos ser apenas ouvintes, mas nos tornarmos praticantes. Com relação ao ódio, duas formas que geralmente nós agimos, certo? A primeira delas é a explosão da ira, certo? Veja aí Provérbios 10, 12. Abra aí sua Bíblia. Provérbios, como hoje é um culto de quinta, de doutrina, né, de ensinamento, a gente dá mais um tempinho para vocês abrirem a Bíblia. E como eu creio que os crentes, mesmo estando em casa, estão com a Bíblia na mão, aí eu estou dando esse tempo, tá certo? Eu creio. Pense nos crentes assim, dessa igreja que são bereanos, que tudo, né, eles acompanham assim. E eu creio, viu? Por isso que eu estou dando um tempo, né? Provérbios 10, 12. Olha aí o que diz. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então, quando o indivíduo explode em ódio, sem controle, geralmente essa explosão acaba sendo uma agressão verbal, e se não for contida a tempo, ela pode terminar até numa violência física. É uma das formas que a gente lida com o ódio, né? Explodindo. E aí, pessoas destemperadas emocionalmente transformam a vida de quem está à sua volta no inferno. Tem gente, não sei se vocês conhecem, né? Se não conhecer, glória a Deus, que parece que já nasceu com ódio, né? Assim, a pessoa sabe aquele campo minado que qualquer coisa está explodindo, está, né? São pessoas que precisam ser tratadas. Até já falei isso inúmeras vezes, né? Na igreja, em alguns estudos, momentos de compartilhar, que nós não devemos nunca aceitar os nossos pecados como algo normal, né? A gente não pode dizer, mas ninguém é Gabriela, nasci assim, né? Vou morrer assim. Não existe, porque então o que é o sacrifício de Cristo? O sacrifício de Cristo não é só para a nossa salvação, mas é também para a nossa santificação. E essa questão do controle, do domínio próprio, faz parte do processo de santificação, tá certo? Então, tem pessoas que são destemperadas, que com tudo, né, criam uma confusão, um conflito, um problema. Infelizmente, quantas tragédias temos visto e ouvido falar, simplesmente porque pessoas assim ainda não aprenderam a lidar com esse sentimento tão ruim e destruidor. Que não é somente um sentimento, mas é uma obra da carne, tá certo? É pecado, eu quero que isso fique claro para nós. O ódio, mesmo que você não extravase ao ponto de matar alguém,
mas a Bíblia já diz que é pecado. Abre aí também Gálatas 5. Nós vamos ler do 19 ao 21. Gálatas 5. Todos acharam? Pronto, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas. E aí ele vai listar o que são: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria. E aí eu grifei aqui na minha Bíblia ódio, que aí na sua também tem, né? Se não tiver ódio, talvez tenha ira, mas ódio é uma obra da carne. Discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E olha aqui, amados, eu achei, quando estava meditando, muito sério como Paulo vai encerrar aqui. Olha o que ele diz no final. E eu os advirto, como antes já os adverti. Olha o que ele diz. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Certo? Então, o ódio, ele está aqui junto com outros pecados. É pecado do mesmo jeito. Então, não aceite isso, não acate isso. Eu já ouvi demais, né, pessoas assim, inúmeras vezes, né, às vezes até cita, mas eu aprendi isso na minha casa, o meu pai, né, eu fui criado os gritos, eu ouvi isso desde a infância. Sim, mas Jesus pode mudar. Né, Jesus pode mudar. Isso, lógico que tem o nosso temperamento, o nosso jeito de ser, mas ele precisa ser controlado pelo Espírito. Tá certo? Então, não aceite isso como normal. O ódio explosivo é um pecado e não agrada a Deus. E é um pecado como qualquer um outro, e aqui está dizendo que não herda o reino dos céus quem tais coisas pratica. Certo? Então, não esqueça isso, amados. Essa é a primeira forma da gente lidar com o ódio. Mas é interessante quando tratamos desse tema, que ninguém fica de fora, tá certo? A gente, quando olha, diz, pronto, somos todos pecadores, né? Nós somos conscientizados que realmente somos todos pecadores. Porque a outra forma, você não explode, mas você implode. Né? Você já ouviu aquela pessoa que o famoso mata na unha, né? O famoso deixa que depois eu pego, né? Que guarda, que fica ali, pois é. Outra forma é essa de reter, de armazenar. E aí é onde a gente volta para o versículo que nós lemos. Na NVI ele diz, quem esconde o ódio tem lábios mentirosos. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos. O que é isso? Essa é a opção da hipocrisia. Né? Porque aí, talvez quando eu estava falando do primeiro exemplo, você estava aí todo pabo, né? Assim, se achando. Talvez você diz, ainda bem que eu não sou desses. Fez igual o publicano, né? Ainda bem que eu não faço isso. Mas, aqui está dizendo que também quando você implode, isso é pecado e é o pecado da hipocrisia. Em lugar de resolver o que causa o sentimento negativo e pecaminoso, a pessoa resolve esconder seu ódio. Certo? A fim de não ser mal vista, às vezes, de não causar para si problemas maiores, ou de agradar, né, as pessoas, então prefere disfarçar e aguardar uma circunstância que julgue adequada para derramar esse ódio sobre outra pessoa. Então, essas pessoas não explodem, não provocam um escândalo público e até mantêm as aparências, mas azedam o coração e destilam falsidade com os lábios. Então, é outra forma de lidar com o ódio, que também é pecado, certo? De qualquer modo, ela assume uma atitude hipócrita e, lançando mão de lábios mentirosos, pode criar uma imagem externa bem diferente daquilo que se passa em seu coração. É claro que essa máscara, mais cedo ou mais tarde, cai. Né? E o que estava oculto vai vir à tona, certo? E aí, esse tipo de pessoas, eles conseguem disfarçar muito bem o ódio, a amargura, o ressentimento,
mas isso também é pecado. Se está guardado, é pecado. Certo? Nós vamos falar posteriormente como tratar, né? Que nós não temos. Eu quero hoje, pelo menos, que a gente identifique que tem áreas na nossa vida que precisam ser tratadas. Que tem áreas na nossa vida que a gente tem sempre que estar fazendo uns ajustes. Se vivermos 100 anos, meus amados, nós vamos viver 100 anos, nos ajustando, porque somos pecadores e dependemos da graça de Deus. Certo? Então, essa atitude de implodir, Jesus falou. Abra aí sua Bíblia em Mateus 5, do 21 ao 22. Jesus condena claramente essa atitude. Mateus 5, 21 a 22. Diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. E aí, aqui a gente podia dizer, é a primeira parte, né? Não exploda, né? Não use o ódio de forma violenta. Olha o que Jesus diz: eu, porém, vos digo, todo aquele. E em algumas versões tem entre parênteses, sem motivo, quando está assim na Bíblia, é porque geralmente não estava no original, certo? Em outras versões você não vai ver essa frase, essas palavras sem motivo. Mas eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, o que Jesus está dizendo? Não basta só não matar fisicamente, mas tem gente que matou no coração. Né? Tem gente que, quem nunca ouviu essa frase, fulano para mim morreu, né? Mas fulano está vivo, fulano não morreu. Então, assim, não é a forma bíblica de lidarmos com o ódio. Nem quando nós verbalizamos, explodimos e queremos derrubar a casa, nem também quando a gente guarda e fica, né, naquela... A pior coisa, meus amados, é quando você guarda sentimento ruim. Ele vai azedar. Né? Ele vai azedar. E quando azeda, vai vir à tona de alguma forma. Em cima de alguém, alguém vai sofrer o dano desse sentimento ruim que você guardou. Então, essa segunda forma é tão pecaminosa como a primeira. Há muitas pessoas que vivem uma mentira. Os lábios produzem palavras macias, mas o coração é duro como uma pedra. Os lábios tecem elogios, mas o coração trama a morte. Há um descompasso entre o que se sente e o que se fala. Um abismo entre a boca e o coração. Por isso que aqui Provérbios está dizendo que aquele que encobre, né, aquele que esconde, tem lábios mentirosos. Por quê? Porque ele escondeu e vai, como ele escondeu, então ele vai falar algo que não é o que está ali no coração. Fica disfarçando. Né? Tanto a explosão da ira como a sua retenção são atitudes incompatíveis com a vida cristã. Não podemos apontar essa arma, né, de grosso calibre contra os outros, nem contra nós mesmos. Tem gente que diz assim, mas eu só sossego quando eu explodo, né? Ou seja, quando eu mato o outro. Aí o outro diz, não, eu fico bem quietinho e não digo nada, mas atirou em si. Então, para os dois é ruim. Nem quem explode, nem quem implode. O ódio é um veneno que destrói de dentro para fora, produzindo amargura que corrói os nossos corações e mente. E aí, essa questão do ódio, né, é bom nós observarmos que o ódio geralmente gera esse sentimento de vingança. Né, é a amargura, é o ressentimento. Aquela pessoa que nós não queremos ver, quando você está com ódio, você dorme e acorda com ela. Você já pensou? Não é assim? Quem nunca sentiu a raiva da pessoa que você vai dormir pensando na pessoa, né? Assim, pelo menos pensando ruim, né? Que deu errado, que aconteceu isso. E você já acorda pensando no que aquela pessoa lhe fez. É contraditório, porque é justamente quem eu não queria
é quem eu acabo convivendo, levando para a minha cama, a pessoa acaba fazendo parte da minha vida. Então, o ódio, meus amados, está na lista de pecados que nos leva para o inferno, que não herdamos o reino dos céus quando nós praticamos tal coisa. O ódio, ele deve ser tratado, né? E tem as formas de serem tratadas, e a gente precisa buscar isso do Senhor. Não deixe seu coração azedar, né? Não guarde aquilo que é ruim. Faça uma faxina na sua alma. Tem horas que a gente precisa parar e fazer essa faxina, amados. Assim como a gente faz da casa, né? Se a gente deixar por conta, o lixo come. Mas precisamos parar, muitas vezes, para fazer essa faxina da nossa alma, do nosso coração. E aí, pedir ao Senhor que nos limpe. Como eu disse, não tem como falar tudo hoje, mas nós vamos tratar com mais tempo, né, desses temas que são tão pertinentes para todos nós, cristãos ou não, que lidamos com sentimentos tão ruins, que muitas vezes guardamos no nosso coração. Eu quero lembrar que o ódio, a amargura, a falta de perdão, gosto muito de uma frase que o pastor Hernando Dias Lopes diz. Ele diz que é como se você tomasse um veneno querendo que o outro morresse. Né? Tem gente que diz assim, eu não perdoo fulano de jeito nenhum. Quem já ouviu essa frase? Parece que fulano, e às vezes o fulano nem sabe que você está com ódio dele ou dela. Nem lembra de você. E aí você está guardando esse veneno que só faz mal a você. Nós precisamos, amados, fazer essa faxina no nosso coração. Não guarde o ódio. Nem exploda, nem imploda. Não saia por aí ferindo as pessoas desnecessariamente, mas também não se fira sem necessidade. Então, é por isso que as Escrituras nos diz para não deixarmos que uma raiz de amargura cresça em nossos corações. Essa referência está lá em Hebreus 12:15. Ele diz que a gente precisa ter cuidado para que a raiz de amargura. E aí, amados, como é difícil, né? Como é difícil uma árvore enraizada arrancar essa árvore, né? É muito mais fácil, tipo, se você plantou hoje, é muito mais fácil você chegar lá e mudar ela de lugar, não é assim? Estou falando com muita gente aqui que inclusive é agricultor, se não mora, né, no sítio, morou no interior e sabe o que eu estou falando. Você planta uma árvore hoje, é muito fácil, você tira, quer plantar em outro lugar, não dá trabalho. Mas deixe passar 5 anos, 10 anos. Tem umas que é muito difícil arrancar essa raiz. Por isso que ele fala aqui de raiz de amargura. Não deixe que a amargura, que o ódio, que o ressentimento, falta de perdão, crie raiz no seu coração. Arranca esse sentimento ruim o mais rápido possível. O ódio também, ele destrói o testemunho pessoal de um cristão porque o remove da comunhão com o Senhor e com os outros crentes. Você já viu alguém amargurado, ressentido, está bem? Nem quer estar com ninguém, né? Quando está assim, a pessoa geralmente quer ficar só, porque o coração não está bom. Né? E acaba que o ódio prejudica tanto a nossa vida que a gente acaba se afastando do Senhor, porque o que é que nós percebemos, amados? Que não tem como se aproximar do Senhor se tem esse sentimento ruim no nosso coração. E aí, vamos ter o cuidado de fazer o que o Senhor aconselhou e não ter um espírito rancoroso sobre as coisas pequenas ou grandes. E o Senhor será fiel para perdoar, assim como Ele prometeu. Quero lembrar uma coisa. Nenhum ódio justifica. Você pode dizer, mas Márcia, fulano matou meu irmão, matou fulano, a Bíblia é muito clara. Nós devemos perdoar. Não existe ódio grande nem ódio pequeno. Todo ódio nos adoece. E nós precisamos saber lidar com isso. Minha oração essa noite, amados, é que o Senhor nos ajude a lidarmos de forma bíblica com o ódio e com a ira. Esse sentimento e tantos outros que são tão devastadores, que acaba nos prejudicando, nos prendendo, nos aprisionando. São sentimentos que realmente quando cria raiz, e eu quero lhe lembrar, não deixe criar raiz. Todos nós passamos por processos difíceis que precisamos aprender a perdoar. Todos nós precisamos implorar ao Senhor
que perdão é uma questão de decisão, não é sentimento, mas implorar ao Senhor, Senhor, me ajude a tomar essa decisão, ainda que eu não sinta essa vontade. De perdoar, de liberar perdão, de viver a minha vida livre da pessoa e libertar também essa pessoa. Então, o ódio só nos aprisiona. Nós precisamos pedir ao Senhor. Eu sei que são temas tão difíceis, né, e complicados, e em meia hora, 40 minutos, a gente não vai conseguir lhe dizer exatamente, né, como é que a gente lida com isso. Mas eu quero já, desde já, deixar aqui uma palhinha para vocês. Nós estamos orando. Eu creio que o Senhor vai confirmar. Nós queremos lançar uma série tratando desses temas. E o tema, né, inclusive que veio ao meu coração, depois eu fui pesquisar, vai falar sobre profilaxia da alma. E eu fui ver, mas é justamente cuidados, né? O cuidado que nós devemos ter. O cuidado com a nossa alma. E aí, esse cuidado, todo cuidado na nossa saúde envolve prevenção e tratamento. Não é assim? No nosso coração, na nossa alma, também acontece assim. Algumas pessoas, aquilo que eu estou ministrando, está lhe prevenindo. Você hoje ou amanhã ou depois vai passar por uma situação que vai querer criar raiz no seu coração, mas você já está preparado e vai se prevenir. Outros já está com a raiz, a planta já está grande, a árvore já cresceu, né? Já tem passarinho, já fizeram. Como é que trata com isso? Nós queremos trabalhar esses temas com mais calma, né? Com mais detalhe, lhe ajudando realmente a ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Que olhe para você, que busque essa cura. Tem cura, amados, que não acontece da noite para o dia, assim como a cura física. Toda ferida leva tempo para cicatrizar. Ela tem um tempo, ela tem um período. Existem feridas na nossa alma que precisam de um tempo também. Agora, se essa ferida passa 10 anos aberta, você já fica preocupado, né? Se for física. Pelo menos eu conheço um amigo que não precisou nem 10 anos. O médico só disse que não ia sarar, acho que era 1 mês, 2 meses. A pessoa ficou morta de preocupada, né? Porque não estava fechando, que não é normal. O normal é todo ferimento, com o tempo fecha. Mas também não é da noite para o dia. Você não sofre acidente e no outro dia está todo inteiro. Tem um processo. Então, o que nós queremos com essa série? Que nós pretendemos lançar no 2º semestre. Lhe ajudar a se prevenir. E talvez lhe ajudar a tratar algumas coisas que já estão lá, mas você não sabe como lidar. Mas de antemão eu vou lhe adiantando. Hoje, o que está falando aqui do ódio, aversão ou, né, o antônimo de ódio é amor. Às vezes a gente até pensa que é perdão, né? Mas é o amor. Quanto mais você buscar o Senhor, quanto mais você preencher o seu coração do amor do Senhor. Sabe o que eu aprendi, amados? Vou dar aqui uma dica de um livro, né? A Isca de Satanás, que trata da ofensa, e ele vai falar isso. Quando eu oro por essa pessoa, de coração o Senhor vai tratando a minha vida. O que é isso? É amor. Quando eu oro pelo meu inimigo, por aquele que me feriu, por aquele que me ofendeu, que, né, de alguma forma gerou ódio no meu coração. Quando eu oro por ele ou por ela, o Senhor vai gerando amor no meu coração e vai substituindo esse sentimento ruim. Certo? Então, já fica aí a dica. Busque do Senhor. Essa é a melhor opção. Não guarde no seu coração. E aí nós temos alguns temas que vamos tratar. Ódio versus amor, ira e mansidão, ofensa versus perdão, contenda e união, insatisfação versus contentamento, ingratidão versus gratidão. Todos esses primeiro, amados. Ódio, ira, ofensa, contenda, insatisfação, ingratidão, adoece o nosso coração. O que nós queremos nessa série é fazer uma limpeza. Que Deus use, né, poderosamente. Por isso estamos orando, estudando, pesquisando. É um projeto que está sendo gerado e eu creio que vai vir à luz, né? Porque é esse o propósito. Mas o propósito é exatamente esse. Ajudar os meus irmãos, minhas irmãs, a estarem livres desses sentimentos tão ruins. A se prevenir ou, quem sabe, tratar, se já foi esse o caso. Amém?
Então, mas hoje fica essa lição. Não adianta você explodir e nem implodir. Os dois é pecado do mesmo jeito. Busque do Senhor para agir de forma sábia e agrade a Ele. Amém, amados? Vamos orar, pedindo a Deus que nos ajude, né? Como eu disse, é um tema que tinha só 2 tópicos, mas é tão difícil de botar em prática. Tão fácil de decorar, né? Alguém perguntar como é que você realmente reage com ódio. Você, no seu cantinho aí, você já sabe. Você ou é aquele que explode ou é aquele que implode. Você já identificou, tá? Identificou o problema, diagnosticou a doença, mas e a cura, né? Vamos agora para o remédio. E a gente precisa buscar do Senhor. Não se contente, tá bom? Não aceite. Não queira esses sentimentos ruins no seu coração. Nós temos uma luta constante. E Satanás, ele sabe como isso nos aprisiona, que ele vai tentar sempre nos levar por esse rumo de gerar amargura, ressentimento e nos deixar azedo, porque dessa forma ele nos neutraliza. Por isso que são sentimentos que nós precisamos fazer sempre essa faxina na alma, tá certo? Então vamos orar ao Senhor, e você onde estiver, curve sua cabeça e coloque diante do Senhor. Talvez você tenha vivido bem recente algumas situações que passou por isso e agiu e hoje está percebendo que é pecado, que foi errado. Peça perdão ao Senhor. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Vamos orar? Pai, nós te bendizemos por essa noite. Obrigada porque Tu és um Pai que cuida de nós, que vela pela nossa vida. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra ela nos corrige de dentro para fora. A Tua palavra ela nos trata do ser integral, quer mudar a nossa vida por inteiro. Muito obrigada. Eu quero te pedir pela minha vida, que Tu tenhas misericórdia. Senhor, me ajude a não ser desqualificada naquilo que tenho ensinado. Dependo de Ti, da Tua graça, do Teu cuidado. Por isso, trabalha a minha vida cada dia mais. Sonda o meu coração, Espírito Santo de Deus. Faça a faxina necessária todos os dias. Quero te pedir pelos meus irmãos e irmãs que estão essa noite nos assistindo, alguns que vão posteriormente assistir. Senhor, que Tu tome a vida de cada um em Tuas mãos. Espírito Santo, sonda. Espírito Santo, vê onde está o pecado. Espírito Santo, dê condições, fortaleza para vencer. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser um povo alegre, um povo vivo, um povo liberto. E esses sentimentos ruins nos aprisionam muitas vezes. Tira esse peso, em nome de Jesus. Cura-nos, liberta-nos para o louvor e a glória do Teu nome. Louvamos a Ti pela salvação em Cristo Jesus. Mas também louvamos a Ti, Senhor, pelo Espírito Santo, que é real, que é uma pessoa que nos assiste nas nossas fraquezas. Por isso, essa noite, tem misericórdia de nós. Nos perdoe. Às vezes que caímos, que não conseguimos agir de forma santa ou bíblica. E nos fortaleça, para que cada dia mais, Senhor, esse sentimento tão ruim, tão devastador, que tem destruído vidas, destruído até famílias. Quantas famílias têm sido destruídas? Porque homens e mulheres não sabem lidar com esse sentimento. Essa noite nós te pedimos, tem misericórdia de nós. Carecemos de Ti, carecemos da Tua graça. E muito obrigada por nos corrigir e nos levar para mais perto de Ti. É o que eu te peço essa noite. Já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, lembramos todos que estão conosco, domingo, o nosso culto é às 9 horas da manhã, também online, tá certo? Não tem presencial. E vamos orar para que na próxima semana a gente já possa voltar às atividades normais. Mas como temos feito, assim que sai o decreto, a gente já avisa para todos a decisão, ok? Então, Deus abençoe a vida de cada um.